Bom dia! Sejam bem-vindos a mais um PGM Presença de Deus, um pequeno grupo da Igreja Batista Conexão Cajobi. Muito bom compartilhar a palavra, que você possa estar se alimentando neste dia com o néctar que desce direto do trono de Deus, que é a palavra de Deus, aquilo que nos edifica, aquilo que nos transforma, aquilo que nos dá paz, aquilo que nos dá equilíbrio no meio de uma pandemia. Sempre bom lembrar isso. Não acabou a guerra continua. Tá? Se equipa nas regiões celestiais para guerrear a favor da tua família, a favor da tua vida, e no final nós vamos vencer em nome de Jesus. Estamos compartilhando a palavra que está em Filipenses, no capítulo 2, no versículo do 1 ao 13, onde Paulo conclama a comunidade de Filipenses a estar em união, a estar em unidade. A união é o primeiro passo em direção da unidade. Mas a unidade é algo mais profundo. Unidade é algo mais orgânico. E só quem pode dar a unidade, ele está dizendo que é o Espírito, porque é uma unidade no Espírito Santo de Deus. Isso quer dizer que no Espírito Santo de Deus, o homem se torna um com Deus, o homem se torna um consigo mesmo. No Espírito Santo, a igreja se torna uma com Cristo. E Cristo que é o cabeça da igreja. Então é o Espírito Santo que faz com que a igreja fique numa mesma conexão de pensamento, sentimento e percepção. Isso quer dizer que o corpo de Cristo tem Cristo como verdadeiramente o cabeça, como está escrito na palavra de Deus. Ele é o nosso cabeça, Jesus é o cabeça. E a igreja fruindo no mesmo pensamento, no mesmo sentimento e na mesma percepção que havia nos três. O mesmo sentimento que havia em Jesus, que é um sentimento de não usurpação. A Bíblia fala que Jesus era Deus, mas não usurpou-se ser como Deus. Sempre considerou que o Pai era o motivo da missão dele na terra, né? Por que me chamais bom? Bom é o Pai, bom é Deus. Então Jesus ele se esvaziou de si e para honrar o nome de Deus, para glorificar o nome de Deus. A igreja, esvaziada dela mesma, ela vai glorificar o nome de Jesus. Ou glorificar o nome de Deus em Cristo Jesus. Não sei se você está compreendendo, meu irmão, essa questão dessa humildade que flui quando nós deixamos o Espírito colocar cada coisa no seu lugar, a começar dentro de nós. O lugar da alma, o lugar do corpo, o lugar do Espírito. Quando o pecado entrou, ele subverteu a ordem. Nós passamos a ser mais sensíveis no corpo, na alma e, por último, no Espírito. Então a gente começou a reagir e agir sempre pautado nos nossos instintos básicos. Quando Jesus entra, subverte a ordem do pecado. E a gente passa a ser espírito, alma e corpo, refeitos em Cristo Jesus, conforme o segundo Adão, sim, a semelhança de Cristo, sensíveis no espírito, na alma e no corpo, mas sim, né, é o espírito, é a inteligência espiritual comandando o resto. Então quer dizer, o Espírito Santo,
em conexão com o meu espírito, colocando cada coisa no teu lugar. Você não vai ser mais vítima, não vai ser mais refém da tua alma, dos desejos primais da tua carne. Amém? Você vai ser igual Paulo, prisioneiro de Cristo. Vai trazer tudo que você é à obediência da palavra de Deus, à obediência de Cristo. Essa é a primeira coisa que o Espírito faz depois que ele entra. Sabe o que ele faz na igreja? Ele faz os membros pensarem o que o pastor pensa. Porque o pastor pensa como Jesus pensa. Vós tem a mente de Cristo. Então há uma conexão de pensamento, há uma conexão de sentimento, porque a gente tem o mesmo sentimento que havia em Jesus, de não usurpação, de humildade, e a gente tem a mesma percepção que havia nos três, que havia no Filho, que havia no Pai e que há no Espírito Santo. Você entende? É o Espírito Santo que trabalhando constrói essa unidade orgânica. Aí você não vai ver os membros caminhando para um lado e os pastores para o outro lado. Você não vai ver o líder caminhando para um lado e o pastor caminhando para o outro. Todos vão caminhar na mesma direção, no mesmo pensamento, no mesmo sentimento e na mesma percepção. E essas três coisas vão estar baseadas em duas coisas. Primeiro, na compaixão. Primeiro, na paixão de Cristo. O quanto o amor de Deus em Cristo Jesus é incondicional. É essa paixão que vai inflar por dentro essa unidade, que não é uma unidade artificial, é uma unidade construída no Espírito de Deus. Por isso que não é uma unidade qualquer. É profundo a situação. Então, esse mesmo pensamento, esse mesmo sentimento, essa mesma percepção vão se dar em duas dimensões. Na dimensão da paixão de Cristo, daquilo que havia no coração de Jesus, para ele se entregar, para um ato livre da vontade dele de se entregar. Ninguém poderia matá-lo. Ele deu a sua vida. Esse ato de bondade, esse ato de amor, sacrificial. É nisso que tem que se pautar o pensamento, o sentimento e a percepção nossa, enquanto igreja. Deus dando o próprio Filho num ato sacrificial também. Deus se dando através do próprio Filho também num ato sacrificial. Jesus se entregando num ato sacrificial, né? Então a igreja agora, a parte da igreja é se entregar a sacrifício de obediência de Cristo, sacrifício de obediência da palavra de Deus. E é nessa lógica de esvaziamento e enchimento. Jesus se esvaziou de si, não querendo para si ser Deus. A igreja se esvaziando dela mesma, não querendo ser mais do que Jesus, sendo serva do propósito maior, se esvaziando. E nós, enquanto corpo de Cristo, enquanto igreja, enquanto participantes, coparticipantes da igreja, se esvaziando de nós e sempre considerando o outro superior, considerando o meu pastor, dando honra ao meu pastor, dando honra aos meus líderes. Porque é esse sentimento de esvaziamento que prepara o caminho para o enchimento. E aí Deus derrama a glória dele. Aí Deus derrama os poderes. Deus derrama os carismas, Deus derrama os dons, Deus derrama a misericórdia, Deus derrama a graça sobre a vida da igreja. Amém? Que Deus te abençoe, que essa palavra tenha sido rema para a tua vida. Só recapitulando, nós precisamos deixar o Espírito Santo construir uma unidade orgânica dentro de nós, dando primazia ao nosso espírito e o nosso espírito dando primazia ao Espírito de Deus. Dentro da igreja, onde o Espírito vai fazer com que nós tenhamos o mesmo pensamento, o mesmo sentimento e a mesma percepção que havia neles, que havia no Pai, que havia no Filho, que há no Espírito. Havia não, que há no Pai, há no Espírito e há no Filho. Essas três maneiras de interagir com o reino, elas estão baseadas em duas coisas básicas.
né? A paixão de Jesus e a compaixão de Jesus, que é o cabeça da igreja. Amém? Que esses sentimentos, que esse pensamento, que essas percepções estejam em nós e nós estejamos em completa sintonia com os três. O reino trabalha, o reino opera nesse sentido, na lógica do esvaziamento e do enchimento. Primeiro a igreja precisa se esvaziar. Primeiro você precisa se esvaziar da sua própria vontade, se esvaziar do seu ego, para receber um enchimento que vem do alto. E é do alto que vem do alto que vem a misericórdia, é do alto que vem a graça, é do alto que virá a glória. E a glória vai mudar os destinos, a glória vai mudar os roteiros da igreja no novo milênio, vai mudar os roteiros da igreja na nova década. Amém? E a igreja vai ser novamente a noiva de Jesus. Não que tenha deixado de ser, mas vai ser uma noiva adornada, vai ser uma noiva preparada, vai ser uma noiva que prepara o caminho, uma noiva que anela o noivo. Amém? Que Deus te abençoe e receba essa palavra. Deixe o Espírito Santo criar uma unidade orgânica em você, na tua família, na tua igreja. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Fica com Deus.